Oi, pessoal, tudo bom? Eu tô aqui no Hirschgarten e eu recebi uma visita muito especial, que é do Mauro Draco. Oi. Nossa, a gente já se conhece lá desde o Brasil e hoje a gente tá tomando uma cervejinha aqui, Tem que ser rápido, tá né? acabando. É, tem que ser rápido, tá acabando. E com o Mauro é biólogo, né, Mauro? Isso. Então, e um dos assuntos que permeia a gente também é o veganismo. Aí eu tô aproveitando a visita dele e eu gostaria que ele contasse um pouco pra gente sobre o veganismo, né? Porque muitas pessoas não sabem o que que é ser vegano, Sim. né? Então, Mauro, conta pra gente o que que é ser vegano. E como Bom, começou isso na tua é, vida? é um Talvez tema. seja interessante, Sim. né? Saber. É um tema bastante grande, né? Eu sempre falo, né? Quando a gente tem uma pergunta simples, a resposta é longa, né? Então, quer ser vegano é fácil de perguntar, mas para responder adequadamente demoraria. Em essência, né, o veganismo é uma filosofia de vida que está focada em a gente não usar animais para nada, porque simplesmente porque a gente entende que para os animais a vida dele é valiosa tanto quanto a nossa vida é valiosa para a gente. A ciência hoje, isso eu posso falar tranquilamente da biologia, você pode buscar não é um atestado, né? Eles chamam de a Declaração de Consciência de Cambridge. Né? Você vai achar em inglês isso, Cambridge Declaration of Conscience. E ali coloca claramente o reconhecimento de um consenso científico, né, nos cientistas de áreas da mente, de neurologia e áreas associadas, que não apenas humanos são seres conscientes. Isso significa a capacidade de ter uma experiência subjetiva de vida, ou seja, um cachorro claramente está dentro disso. Assim como você sabe que você é você e não os outros, e que você então quer coisas para você, você sabe a sua relação em relação dos outros no seu entorno, ou seja, você sabe que você tem um tio que é diferente da sua mãe, que é diferente do seu pai, se você tem irmão, você sabe que ele é irmão, você sabe que ele vem da mesma mãe, e que todos esses seres, não só você diferencia um do outro, mas você diferencia você deles, e você está ciente disso. Então, basicamente, isso quer ter consciência. Hoje a gente tem esse consenso na ciência. Então, acabou aquela história que ainda é muito comum, na verdade é um grande mito hoje, de que tem animal racional e irracional. E aí os humanos são racionais e todos os outros irracionais. Isso não faz o menor sentido, não tem sustentação científica nenhuma. Como veganos, a gente então abraça esse fato e pelo fato de que outros animais também então têm a vida e eles pensam as mesmas coisas sobre a própria vida do que a gente, o mínimo que a gente pode fazer em termos éticos é respeitar isso. Então, respeitar as outras formas de vida que são conscientes. É só isso que um vegano busca fazer. Na verdade, o vegano, ele até tá num ponto do chão, né? É o nível zero dessa história. Porque o vegano é só uma pessoa que fala, por conta disso, eu não vou participar de violência, de exploração, que vem, né, da exploração do uso desses seres, ou dos seus corpos, dos seus sistemas reprodutivos, no caso, né, de ovo, da galinha, muita gente pergunta, ou leite, da vaca. Tudo isso vem em função do sistema reprodutor feminino que a gente busca usar para nós. Mas, em última análise, isso significa que a gente trata esses animais como objetos, como se fosse uma cadeira, uma caneca, um casaco. Aliás, Tá. até para fazer casaco. E a gente não precisa disso. Tá, mas muitas pessoas às vezes não entendem o que que é, assim, tudo bem, a carne eu até posso entender um pouco, mas assim, o ovo é uma coisa que a galinha sempre coloca, ou o leite. Explica um Certo. pouco mais sobre isso, porque eu Claro. acho que isso é um assunto mais confuso, assim, para as pessoas, né? Sim. E eu acho, para mim também foi,
Eu me tornei vegana já, também há um tempo agora, né? Isso. E por isso também tem vários canais, tem vários vídeos aqui de restaurantes veganos aqui na Alemanha, porque tem um aqui em Munique, o Max Pet, tem em Berlim quando eu fui. Eu Nunca sempre foi tão fácil ser vegano, né? Em qualquer lugar do mundo. principalmente aqui na Alemanha, né? Eu faço também comidas típicas brasileiras, veganas, como feijoada, pão de queijo, Uma delícia. coxinha, tava, né? Eu Faz fiz. muito bem. Vou passar Faz uma muito bem. receita se vocês quiserem, né? A gente também fala sobre isso. Esse é um mas ponto muito importante, né? A gente não perde nada. Você pode Da ter pão de cultura, queijo, né? você pode ter feijoada, tudo. Carne louca, né? Carne louca. Eu tenho uma receita de carne louca, ficou famosíssima aqui na Alemanha, que ninguém conhecia. Tudo é possível e tem não só uma, mas geralmente 2, 3, 4, várias alternativas do mesmo prato. Então, na verdade, a quantidade de pratos que você pode comer tradicionais como vegano aumenta. As pessoas acham que diminui. E você tem uma pluralidade de gostos e adaptações Com maior. certeza. Mas voltando ao nosso Voltando. assunto sobre ovo e leite. Ovo e leite. Ovo e que leite, na pega? verdade, é pior do que a carne. Mas por quê? A carne é a coisa óbvia, né? Você fala, eu mato o bicho, ou alguém mata o bicho por mim, né? O que acontece, você paga para alguém matar de forma horrível. Isso sempre vem com sofrimento, não tem um jeito ético, tá certo? E um jeito positivo de matar um ser que quer viver. Não existe. O que eu, na realidade, também acabei deixando muito de comer carne já no Brasil, antes de ser vegana, foi pelo estresse que a carne também sofre, porque era as informações, o animal e sofre, a carne né? vai E carregar ele ali. carrega tudo isso e tudo isso é transportado para nós, né? E por isso que eu deixei, né? No início, né? Antes de saber todas essas informações, porque mesmo a gente com acesso a tantas informações é tão difícil, porque é muita informação que hoje permeia tanto a indústria, o comércio, a cultura, que querem que a gente acredite de uma outra forma como a gente foi criado, né? Sim. Mas assim, voltando um pouco, por exemplo, assim, eu quando parei de comer carne vermelha, eu comecei a diminuir muito pelo estresse. A carne de galinha, pelos hormônios, né? Que ainda mais para as mulheres, pelo câncer mamário e tudo mais. Eram informações que eu tinha na área mais da saúde, área médica. Mas agora, confrontando isso e conhecendo mais coisas, e acabei desenvolvendo tudo isso através do meu filho. O meu filho que trouxe mais informações, né? E conhecendo o Mauro, que é biólogo, ele também nos apoia bastante com outras informações. Isso eu acho importante. Eu acho importante a gente ter acesso à informação antes de tomar uma decisão, né? E ser aberta a isso, porque quando eu conheço também muitas pessoas que dizem assim, não quero saber, não quero ver. É sobre morte de animal, não quero nem ver. Mas tu tem que saber. Pois é. Né? Eu acho assim, é uma hipocrisia, é um absurdo muito grande que a gente ensina as crianças já na pré-escola. Liga ali a vaquinha com leite, né? O que o pato que a galinha dá? Ovo. Isso é ensinado, isso é informação da indústria, isso tem interesse comercial. Não importa se isso veio de interesse comercial não, mas isso serve ao interesse comercial. E isso é ensinado nas escolas antes das crianças aprenderem a falar, a escrever direito. E elas estão aprendendo coisas da indústria, mas elas não aprendem como funcionam as coisas, de onde vem, o que é necessário para fazer. E mesmo assim, a gente tem hoje várias crianças, no Brasil tem vídeos famosos, né, de crianças que se recusam a comer animais, porque elas entendem, eu não quero ser a razão de matar um animal, porque o animal é meu amigo. E as pessoas que falam, às vezes, é difícil, não é difícil. Da mesma forma que é a coisa mais fácil do mundo, ninguém nunca pensaria em ser agressivo com outras pessoas, em tratar outras pessoas mal, sem nenhum motivo. Quando isso vai no seu coração em relação aos animais, e isso é necessário, né, no veganismo, você entender que o outro, né, o bicho não humano também tem valor,
por si mesmo, né? Quando você entende isso, no seu coração, é tão absurdo quanto fazer mal para uma vaca, encomendar que ela tenha que ela seja pega jovem, seja forçadamente impregnada, né? Eles fazem isso na indústria, segurando o útero, o cervix dela, né? O útero, basicamente, através do ânus, e injeta ali o sêmen do touro para engravidar ela anualmente, e depois de 9 meses, quando o filhote dela nasce, ela não pode amamentar o próprio filho, o filho é separado, muitas vezes fica próximo, mas um cercadinho pequeno, onde não tem contato com a mãe, ele vai ficar subnutrido, depois vai virar vitela, que mostra um dos problemas do leite, é que não tem essa separação carne e leite. Pois é, vamos A voltar indústria pro leite. A indústria do leite é a da carne, porque nenhum animal sobrevive à indústria vivo. E todos eles são mortos, crianças ou adolescentes. Então, é até pior, às vezes, quando faz um gado de corte, um boi, ele também morre jovem. É um adolescente que está sendo comido. Mas as pessoas pensariam, é pior comer a vitela, né? Que é um bebê, muitas vezes que ficou passando fome, ficou separado da mãe, numa solitária, que é um tipo de punição que a gente imagina para os piores presos que se tem, mas os animais são todos inocentes. E ele não fez nada para estar ali. E depois desse período solitária, muitas vezes ele toma um tiro na cabeça, tem a garganta cortada, né? E o sangue drenado, e vai virar vitela. E as pessoas pensam, vitela é carne, nossa, e carne de bebê? Que horrível, é pior do que um bife normal, que é a violência mais óbvia. Só que a vitela não vem da indústria da carne, vem da indústria do leite. Então, a indústria da carne é a indústria do leite e vice-versa. Mas explica melhor um pouco essa indústria do leite. Bom, as vacas, então, Porque elas são engravidadas todos os anos. Uma coisa que você deve lembrar é que os mamíferos produzem leite. Mas nenhum mamífero produz leite a troco de nada. São as fêmeas, geralmente, né, que produzem leite, quando ficam grávidas. Porque vai nascer o bebê e todas as mudanças hormonais levam a isso, né? Permitem que então o corpo da mãe se prepare de forma que quando o bebê nascer, vai ter leite, que é o alimento que o bebê tem que tomar. Isso seria a forma normal, né? Isso, e a gente toma, e todo mundo acha normal beber o leite, mas depois que você é desmamado, certo? As pessoas falam, ai, que horrível. Toma o leite da sua mãe. Ai, que nojo, que horrível. Até teve em Londres uma sorveteria que começou a falar, vamos fazer com leite humano os sorvetes. As pessoas, não deu certo, as pessoas acham horrível. Agora, como pode ser horrível tomar o leite da sua própria espécie, mas o leite materno de uma outra espécie é normal? Tá, Isso não eu faz acho sentido. que só o assunto do leite daria pra gente fazer Tudo isso é muito grande. um vídeo enorme grande, sobre né? isso. Eu, na realidade, como fonoaudióloga, eu sempre desaconselhei meus pacientes a tomarem leite de vaca, justamente. Por quê? Porque o leite, assim, numa parte mais assim, na área da medicina, o leite ele produz muito mais muco, né? E com a produção desse muco, dá muito mais secreção, né? Então, com isso, a criança tem também muitas dificuldades respiratórias, de garganta, de tudo mais, porque o leite ele incha. O leite da vaca foi feito para, na realidade, alimentar um bezerro de 750 quilos, né? E quando tem um bebê, nossa, né? Quando nasce 3, 4 quilos. O bezerro, né? nasce com 20 quilos. Em um ano ele atinge facilmente 200, se não 400 quilos. Exatamente. Então, isso é feito também com hormônio, não é só nutriente no leite que permite isso. Tem hormônio de crescimento ali. O mais digno de falar é o IGF-1, que é a sigla em inglês para fator de crescimento hormonal 1. E não só isso, é hormônio que está sendo tomado no leite. Se você come queijo é pior ainda, porque para fazer 1 litro de queijo você usa facilmente 10, 20 litros de leite, ou seja, você tem as concentrações desse hormônio ali. E ainda se torna viciante, né? É viciante por causa das casomorfinas, que a proteína do leite, quando ela é digerida, ela se torna no meio do processo uma morfina,
que vicia. Por isso que Por muitas isso que a pessoas gente não falam, para eu de não comer consigo queijo. largar queijo e tal. Realmente vicia quimicamente. Eu Mas mesmo o IGF-1, tive muita dificuldade para largar o queijo, sim, né? Assim, é justamente eu acho vício, pelo vício. tem vício químico. Mas o IGF-1, ele acelera em até 20 vezes a multiplicação celular de tumores. Isso faz com que um monte de tumor, que é normal que apareça no seu corpo, talvez a cada dia tem uma chance de aparecer um tumor no seu corpo, só que ele é tão pequeno, seu corpo tem defesas, né, do sistema imune, detecta e elimina essas células de tumor. Só que se você está tomando doses de hormônio que aumenta o crescimento dessas células em 20 vezes, você então está, de certa forma, brincando com fogo. No sentido de que você então, todos os tumores que se formam normalmente, isso é normal que aconteça no corpo, é um problema, mas é normal, e o corpo lida com isso. Se eles passam a ser 20 vezes maiores, ou crescer numa taxa 20 vezes maior, né, a cada dia, e você toma isso todo dia, então fica muito fácil ver como que o leite, e mais ainda o queijo, que tem tudo isso em maior quantidade, vai se tornar uma coisa com risco de câncer grande. E é pior para as crianças. Quando mais as pessoas estimulam a dar isso para os filhos, e queijo e leite, não só o IGF-1, se eu falasse para uma mãe, de qualquer mãe, teria horror de falar: vamos dar hormônio, ainda mais hormônio sexual para os seus filhos? Vamos dar estrogênio para o filho? Que tal? Para os meninos, tomar estrogênio não só pode para os meninos e para as meninas vai atrapalhar, por verdade, pode antecipar, pode retardar, dependendo do gênero do filho, mas enfim, vai mexer com a puberdade. Mas além disso, no caso de meninos, vai diminuir a quantidade de testosterona. No caso das meninas, é um excesso, pode antecipar a puberdade. A gente tem uma correlação muito clara entre cada ano que se retarda a vinda da puberdade para uma menina, diminui significativamente a chance dela ter câncer de útero ao longo da vida toda. Nossa, são muitas informações, né? Isso parte médica, que não tem nada a ver com o veganismo em si, porque a gente está aqui deixando de lado, na conversa médica, o direito de uma vida minimamente digna e com respeito dos animais. Né, voltando um pouco isso nas vacas, hambúrguer, por exemplo, essa carne de segunda, carne moída muitas vezes, não vem na indústria de corte, são vacas leiteiras que depois de 4 anos, tendo um filho a cada ano, sendo amamentadas incessantemente, criando pústulas e feridas nelas. É isso que eu queria falar. O corpo não aguenta mais, em vez de elas não vivem o resto da vida delas ali. A hora que a produção diminui um pouquinho, elas são arrastadas, às vezes não conseguem nem mais andar, são carregadas com um trator para serem mortas num abatedouro qualquer e vendidas como carne de segunda, que é o que está praticamente em todos os hambúrgueres de carne bovina. Porque na realidade a gente começou assim, no nosso assunto a gente estava falando sobre a produção do leite, né? Que é normal assim, a vaca ter o seu filhote e amamentar por um prazo. Mas o que a indústria faz? Ela aproveita essa fase da produção leiteira e faz com que ela amamente sem pausa. Não né? diria justamente, eu diria que isso não é aproveitar, ela força a situação pela gravidez, né? Então ela força a vaca a ser uma mãe, e aí com isso ela vai ter acesso à produção de leite, que não pode ser dada para o bebê, por isso que os bebês, a indústria não tem o que fazer, acabam matando ou jogando para descarte, né? Friamente mata os bebês e joga fora como lixo, o que já é um grande absurdo do ponto de vista ético. Ou quando ela, sei lá, tem um acordo de distribuição com outra empresa, alguma coisa assim, ou tem, enfim, uma empresa maior, vai vender isso como vitela. Que é simplesmente um bebê esfomeado, porque o leite dele foi roubado pra gente, né? E é uma coisa não só desnecessária, porque todos nós aqui adultos já fomos desmamados, e a gente acharia a ideia horrível de tomar leite, de qualquer espécie, inclusive a nossa, mas da vaca vale, ou de cabra, ou que seja algo assim.
Tá, isso, como eu disse, eu acho que a gente pode estar fazendo vários vídeos nesse canal. Não, Eu vou estar publicando ele e se você está vendo ele e tem suas dúvidas, eu vou ficar alguns dias com o Mauro agora, porque logo logo a gente vai para uma feira de jogos. E aí você pode estar fazendo perguntas. E eu vou estar te perguntando isso. Vou aproveitar o conhecimento dele para poder esclarecer, né? Porque o meu canal ele é um canal de informação. Eu quero passar informações para as pessoas, né? Eu não quero só conter, porque eu sempre digo, né? O que é óbvio para mim não é óbvio para outra pessoa. Isso é uma coisa. Ainda mais uma coisa importante, se eu puder só fazer uma conclusão aqui. É muito importante você aprender a filtrar as informações que chegam. Da mesma forma que se, sei lá, um profissional de economia que é da sua família, então você super confia, vai te falar sobre investimentos, talvez você devesse ouvir o conselho dele. Mas se chega lá num banco e quer te vender um produto de investimento, é saudável você desconfiar, porque o banco pode não ter, ele tem um conflito de interesse em te vender um produto. Da mesma forma, é muito comum no jornalismo e na indústria que a indústria do leite, por exemplo, pague pessoas para fazer pesquisas, mas são pesquisas que na prática não investigam de verdade as coisas, porque ela tem interesse de marketing. E o que eu digo assim, ó, E ela não deve ser considerada como uma pesquisa que é de verdade neutra. Isso falta muito. E vocês não precisam estar acreditando tudo que eu estou trazendo aqui como informações. Isso aqui é só, na realidade, uma dica, né? Vocês têm que ir atrás. Pesquisa, é só dizer assim, investiga. ó, pesquisa, investiga por si mesmo, vê a fonte. Isso é muito importante, né? Para a gente poder estar passando informações. Mas é por isso até que o canal chama Arzo. Assim, é assim que funciona, né? É justamente assim, abriu, assim, piscou a luz, agora tá claro, agora eu vou buscar a informação mais a fundo. É esse o objetivo que a gente tem com esse canal. Mas para fechar o assunto, a gente falou da vaca, do leite, mas eu queria saber dos ovos. O ovo é parecido, né? Aquela história, não existe animal que sobrevive à indústria e todos são mortos, criança ou adolescente. E quem paga por isso é você. Né? A ideia de você contratar um assassino, a pessoa que paga o assassino, ela tá no processo. A indústria não é malévola. A indústria do leite, do ovo não surgiu porque são pessoas sádicas que têm prazer em fazer esses animais passarem inferno na terra. É por relações de demanda e consumo. Tá, mas o ovo, tipo assim, a galinha coloca o ovo lá. Qual é a relação? O ovo também é uma exploração do sistema reprodutivo delas, como mãe. Mesmo que ela possa colocar ovos sem ter antes uma fecundação, né, com um galo, um grande problema que as pessoas esquecem muito é o seguinte: o animal doméstico, ele vem de uma variedade selvagem. No caso da galinha, uma galinha selvagem, né, que a origem dela existe na Índia, ela não botava o ovo o ano inteiro, o tempo todo. Era só na época da primavera, que é quando ela ia ter condição de cuidar e dar uma chance de vida, de crescimento aos filhotes. Então tem uma época reprodutiva bastante clara. A quantidade de ovos também era muito menor. Então a galinha doméstica, ela tem essencialmente o mesmo corpo, o mesmo tamanho, a mesma capacidade da versão selvagem. Só que enquanto a versão selvagem bota de 20, 30 ovos no ano, a galinha doméstica, que foi super selecionada pela capacidade de botar mais e mais ovos, ela bota facilmente um ovo por dia. Então é o mesmo corpo passando pela experiência de, em vez de pôr 20 ovos no ano, ela põe 300. E isso gera um sofrimento, um estresse, especialmente quando você olha a longo prazo, incalculável. Acho que qualquer mulher, eu não tenho muito como falar disso, mas qualquer mulher pode falar que a experiência de um parto, por mais que tenha todas as coisas positivas, é um estresse corporal e até psíquico. Enfim, tem várias coisas relevantes nesse sentido. Imagina uma mulher que, no caso aqui, por exemplo, fosse geneticamente modificada, né, que
A galinha, a domesticação ao longo de milhares de anos meio que produz isso em efeito. Mas em vez de ela ter um filho por ano, ela tem um filho por mês. Cada menstruação tem um filho. Imagina o estresse no corpo e na vida dessa pessoa, quanto modifica. É mais ou menos isso que a galinha passa. E reconhecer isso é importante, porque a gente olha da perspectiva da vítima, né? do animal, que não é e não pode ser considerado um objeto, porque ele simplesmente não é. Ele sente dor, sente medo, é um animal social que tem relações com seus pares semelhantes em muitos graus a nossa, ou vai no mínimo que você poderia reconhecer com os cães, que também são bem sociais. Todos os animais domésticos, na verdade, eles só puderam ser domesticados por serem animais altamente sociais. Tá, mas vamos dizer assim, a galinha ela já foi modificada durante anos. Ela já vai colocar esse ovo. E por que eu Não, não a ideia é vou que como comer indústria, esse ovo? ela não deveria existir. Porque essa galinha tá fadada a sofrer. Então a gente não deveria forçar a reprodução delas no mundo para isso. E um outro problema é o seguinte, quando a galinha põe ovo, normalmente o corpo dela hormonalmente tem essa resposta, ele entende que depois esses ovos vão chocar, pelo menos parte deles, e ela vai cuidar dos filhos. E tudo isso é acompanhado por mudanças hormonais no corpo da galinha. Então Quando isso um acaba ovo é gerando um estresse. quando um ovo é retirado, isso a galinha percebe isso e o corpo responde também hormonalmente e isso acelera o sistema reprodutor dela a pôr mais ovos para compensar o que ela perdeu. Porque evolutivamente, pensa na galinha selvagem, se ela teve lá o azar de no momento que ela estava fora, chegou um predador e comeu os ovos no ninho dela e ela perdeu todos os ovos, mas ainda é primavera, ainda teria, digamos, chance dela ter uma ninhada e reproduzir, o corpo dela conseguiria então acelerar para não, digamos, perder essa oportunidade e botar ovos para compensar a perda. Com isso é usado na indústria para aumentar a produção. Então o estresse que a galinha já tem só por ser uma galinha doméstica é ainda aumentado com a coleta desses ovos, que ainda faz também muito malefício para a saúde nossa. E ninguém precisa de ovo para sobreviver. Então é uma coisa desnecessária, não é uma coisa natural, e não é uma coisa normal e que faz mal pra gente. E faz mal pra galinha. Então tá, gente, olha, o assunto é muito extenso. Sim. Eu mesmo também adepta ao veganismo. A gente discute várias coisas, eu também preciso de muitas informações. Mas assim, eu resolvi passar isso para vocês porque são informações que a gente tem que buscar, pelo menos escutar, né? E tá um pouco alerta. E tudo é um processo. Para mim é um processo ainda, né? Eu repenso muitas coisas, mas a gente também tem que ver que a gente vem de uma educação já pronta, já assim massificada. Por isso que se chama formação, porque a gente vem dentro já de uma forma, né? E aí é mais uma fabricação. Então, eu acho que chega o momento da gente acender a luz. Arrasou! Né? Acender a luz e pensar, tudo bem, deixa eu escutar um pouco mais sobre esse assunto, né? E esse é um convite para vocês para escutarem um pouco mais sobre o assunto. E eu adoraria poder responder mais perguntas de vocês, mesmo que eu não saiba, eu telefono para o Mauro, ou a gente, nesses dias, a gente pode estar fazendo outros vídeos, né, Mauro? Sim, e a gente pode indicar fontes, né? Não deixe de clicar, né, na curtida e comente, mande sua pergunta pra gente vai ter o maior prazer de falar, indicando referências de onde você pode buscar informação não enviesada, que é essa informação que dá para ser considerada com seriedade. Então tá, ó, curtem o nosso canal, compartilhem, é muito importante. E o mais importante é que assinem.
né? Tem sempre um botão e pode clicar no Arzo aqui em cima do vídeo, no final, e se inscrevam no nosso canal. Isso é bem importante para que eu continue a trazer notícias aqui da Alemanha, notícias sobre o que a gente pensa, informações. Esse é o meu intuito, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem bem. Olha só uma visão aqui do Riesgarten que a gente está sentado, né? Então tá. Tchau. 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 Obrigada, Mauro.